Boa noite, amigas e amigos do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Mais uma vez estamos juntos neste canal para fazer a leitura do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A minha leitura de hoje é as questões 475 a 476, continuando no item possessos. E assim vamos todos entrar em vibrações de amor, paz, com os nossos espíritos protetores e rogar que nos ilumine e que nos fortaleça, que possamos entender esses ensinamentos e todos os seus propósitos que foi trazido a nós pela espiritualidade maior. Confiamos e aceitamos todos esses ensinamentos para a nossa vida e além da vida. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar a leitura. Pergunta 474. Kardec perguntou aos espíritos: se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada ou obsedada a ponto de ter sua vontade vencida? E a espiritualidade respondeu: sim. E aí estão os verdadeiros possessos. Mas saibam que essa dominação não se faz jamais sem a conivência daqueles que a sofrem, seja por fraqueza, seja por seu desejo. Frequentemente se tomam por possessos pessoas portadoras de enfermidade como epilepsia ou doenças mentais que necessitam mais da medicina do que de exorcismo. E aqui embaixo tem uma observação do Kardec. A palavra possesso, em sua acepção comum, pressupõe a existência de demônios, que quer dizer de uma categoria de seres de má natureza e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Visto que não há demônios nesse sentido, é que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessões segundo a ideia ligada a este vocábulo. A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta em que a alma possa se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Nessa pergunta do Kardec, se pode a alma estar em dependência de outro espírito e ser obsedada e ter sua vontade vencida, os espíritos nos responderam que sim, mas que nenhum espírito subjuga ou domina outro espírito sem que o encarnado permita. e deixa
e acolhe na mente as sugestões de um espírito imperfeito. Porque a possessão acontece com quem está com a mente deficitária e preguiçosa e não se defende das sugestões malévolas que recebe dos espíritos imperfeitos. Esses são, como está aqui no livro, esses são aqueles que são chamados de verdadeiros possessos. E a espiritualidade ressalta que é preciso, primeiro, o encarnado ter sintonia por suas fraquezas, pelos seus desejos, porque, como nós já sabemos, semelhante atrai semelhantes, não é? À medida que o encarnado alimenta as ideias sugeridas de um outro espírito, o encarnado vai ficando cada vez mais submisso e obsedado. E ele acaba fazendo a prática, de más ações. Também falam aqui os espíritos que as pessoas portadoras de enfermidades mentais e epilepsia, que essas pessoas, elas são confundidas como portadoras de possessões. Essas enfermidades são deficiência física devido à fraqueza do corpo material. E eles precisam de tratamento médico e não da prática de exorcismos. Aqui na observação do Kardec sobre a existência de demônios, demônios que coabitam a alma de um indivíduo, nós entendemos que não há possessão nesse sentido, porque dois espíritos não podem habitar ao mesmo tempo o mesmo corpo, e que os possessos são espíritos subjugados, fascinados pelos espíritos imperfeitos que controlam a mente de um indivíduo que escolhe, pela maldade, que é acostumado com posturas e atitudes diabólicas. Prejudica pessoas, engana, faz fofoca e que acaba levando o nome popular de demônio. Pergunta 475. Qualquer pessoa pode por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? E a resposta dos espíritos: pode-se sempre subtrair-se a um jugo quando se tem a vontade firme. Então, os espíritos, ele pode sempre se livrar das fascinações, das possessões que domina ele. Ele pode se livrar através da sua fé, ter uma vontade firme para que o espírito
seja liberto, né, das fascinações. E Deus está em cada um de nós. Nossas experiências são únicas e devemos aceitar as nossas missões como presente divino. A fé é como um motor que leva o nosso espírito para ser iluminado, para trazer paz, respeito, gratidão, saber perdoar, enfim, ter amor a tudo que está na Terra e no universo. Questão 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer cessar o processo? Quais requisitos deve ela obedecer? A resposta dos espíritos: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, invocando o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. No entanto, seria impotente se o que está subjugado não quisesse a própria libertação, pois há pessoas que se comprazem em uma dependência que satisfaz seus gostos e seus anseios. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Então, a fascinação exercida pelo mau espírito, frequentemente, é preciso identificar a causa da subjugação que acontece. Se é homem de bem, ou se é pessoa do bem, os espíritos de luz, formado por um pequeno grupo de trabalhadores desinteressados e que sejam instruídos das leis kármicas e da lei da causa e efeito, esse grupo vai ajudar, vai servir como um farol que vai indicar os espíritos fascinados a seguirem o caminho da luz, o caminho do bem. Tem indivíduo que ele tem consciência de que o que faz não é bom. E o espírito fascinador tem a tática de inspirar ao obsidiado o afastamento de quem quer que seja, que ele possa abrir os olhos e ele torna, né, o fascinado surdo a tudo que nós vamos aconselhar ele a fazer para se livrar daquele jugo. O bem e o mal, eles são incompatíveis.
Se o indivíduo praticar o Evangelho de Jesus Cristo, ele vai atrair bons espíritos, e os espíritos imperfeitos, eles desaparecerão. Terminamos a nossa leitura de hoje, agradecendo toda a espiritualidade que nos ajudaram nesses comentários e entendimentos que a espiritualidade maior nos trouxe. E ainda, em sintonia de amor e gratidão, vamos fazer a oração à Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda em sintonia de amor, vamos elevar os nossos pensamentos de paz, harmonia, prosperidade e alegria em favor dos nossos irmãozinhos que estão sob o amparo do Mestre Jesus. E vamos vibrar também pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. E vamos vibrar também por nós mesmos, que assim seja. Vamos fazer a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que Deus é a paz, é a glória e a misericórdia para sempre. Finalizamos a nossa apresentação do Evangelho. Nós, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Gratidão a toda a espiritualidade pelos ensinamentos que nos trouxeram, que tudo que nós aprendemos aqui toque fundo no nosso coração e aumente a nossa fé. Que a paz, a luz, o amor de Deus e de Jesus esteja agora e para sempre no coração de todos nós. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Até a próxima leitura, se